Dorime, vinceremo aria pare dorime. Ameno, latiremo, ameno. Olá, boa noite, é com alegria e com emoção que estamos entrando no ar, aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Esse programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense. Na produção do programa está Serlane Maciel e Renata Gastal, técnico de áudio, nosso amigo, a competência de Roger Pereira. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2019. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 21 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema muito interessante. Estaremos falando sobre o jugo leve. Afinal, o que quis dizer Jesus que o meu jugo é leve, que o meu fardo é suave? De que forma Jesus nos alivia com essa temática, a qual nos apresenta a questão do jugo leve? E como esse jugo pode ser suave, o fardo também pode ser leve, tranquilo? Bem, essas são algumas das reflexões que nós teremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre essa temática, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso irmão, teólogo e palestrante espírita, Cláudio Dávila. E você, amiga ouvinte, você liga, você participa. O nosso telefone aqui da Rádio Tupãssi é 3222-7263. Repetindo, 3222-7263. O programa também está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupãssi.com.br, também sendo transmitido pelo aplicativo da Rádio Tupãssi. Você também pode ouvir o programa nesses modernos smartphones. Também o programa sendo transmitido pelo YouTube da Liga Espírita Pelotense e pelo Facebook da Liga, ou melhor, pelo Facebook do Terceiro Milênio. Agradecemos a nossa equipe, o Cláudio Leão, da técnica, né? Graças a essa equipe maravilhosa da equipe da área de comunicação da Liga Espírita Pelotense, sobre a coordenação de transmissão de Cláudio Leão, para levar a vocês, amigos e amigas, né, o programa Terceiro Milênio, ao vivo, em vídeo, em áudio, para o Brasil e para o mundo todo. O jugo leve, este importante tema, estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, o teólogo e palestrante espírita, Cláudio Dávila. Irmão Cláudio, que alegria e satisfação te receber aqui na Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa noite. Nós que agradecemos esse carinho, essa confiança de nós levarmos mais uma vez o Evangelho de Jesus a todos que estão nos ouvindo, seja por vídeo, nossos internautas que estão pelo mundo inteiro. Trazemos aqui uma reflexão de paz, de harmonia e de motivação para a gente continuar no caminho, que muitas vezes é tão difícil, e esse tema é bem propício para a gente refletir sobre as questões da vida através de Jesus. Verdade. E quem de nós não passa por dificuldades, por aflições, por provações? Cláudio, por que Jesus se dirige aos que estão em sofrimento? Na maior parte, sempre Jesus se dirigiu àqueles que sofrem. Então, a gente, analisando o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus nos traz a reflexão: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, nós entendemos, Edenir, que é uma das mais belas frases proferidas por Jesus, daquelas frases que tocam o coração daquele que sabe que ainda é imperfeito e que está sofrendo os efeitos dessa imperfeição. Então, fazendo com que se sinta acariciado, abraçado pelo Mestre Jesus. Essas palavras nos convidam à confiança em Deus,
pois quem disse essas palavras foi nosso irmão, que foi criado da mesma maneira, feito sua evolução aqui na terra, talvez sem tanto sofrimento, porque Jesus não era rebelde como nós somos. E Ele conhece as nossas dificuldades em seguir as leis divinas. Então nós percebemos, Edenir, nesse texto, a clareza de Jesus, demonstrando que devemos ir até Ele. Vinde a mim. Então essa indicação de Jesus sobre o caminho que devemos seguir também nos mostra lá no Evangelho de João, João 14:6, quando Jesus também nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, amados, Jesus sabe exatamente quem Ele é e o tipo de mudanças que Ele está nos propondo realizar em nossas vidas. Então é por isso que Ele começa a sua fala nos chamando para ir até Ele. Mas isso é o primeiro passo. É o primeiro passo que temos que dar. Ele está nos dizendo: não importa o que fizeram, o que fazem, vocês todos são meus irmãos, eu os amo. Então, amados, Jesus está dizendo: venham a mim, ouçam minha voz, entreguem-se às minhas palavras que refletem o amor de Deus por nós. Deixem-se conduzir por essas ideias que são as leis divinas. E se assim fizermos, amados, nos sentiremos confortados, aliviados, descansados, não nos sentiremos a sós, abandonados, Edenir. Sentiremos sempre a presença de Jesus estimulando-nos à prática dessa lei, Edenir. No entanto, amados, essa pergunta que tu faz, muito bem colocada, Edenir, nos reflete a entender que quando Jesus está se dirigindo aos que estão em sofrimento, Jesus está se dirigindo a toda a humanidade. Por quê? Porque todos nós passamos por momentos de sofrimentos, de vicissitudes, que foi o que tu colocou no início, todos nós temos. Então Jesus sabia que nos momentos difíceis é que as suas palavras podem ser melhor compreendidas e aceitas. Por quê, amados? Porque nos momentos agradáveis e fáceis, por estarmos ainda muito vinculados aos valores terrenos, não sentimos a necessidade de sermos confortados, de sermos esclarecidos sobre as leis espirituais. Então, dirigindo-se aos que andam em sofrimento, Ele está apenas escolhendo a melhor ocasião de ser entendido e atendido, Edenir. Portanto, amados, sem dúvida nenhuma, durante a caminhada terrena, muitas vezes carregamos situações muito difíceis, dificuldades no trabalho, na família, finanças, relacionamentos, e isso muitas vezes parece nos levar ao cansaço, à sobrecarga. Mas é exatamente, Edenir, por termos que lidar com questões da vida de forma solitária muitas vezes, que o fardo se torna pesado, o jugo duro demais. E muitas vezes nos unimos com situações ou com quem não crê, não tem fé como nós, e acabamos por nos machucando. Por quê? Por tentar encontrar força que na verdade só Jesus pode nos dar. No entanto, amados, a proposta de Jesus é que nos achegamos a Ele, que possamos tirar de nossos ombros fardos que nós mesmos colocamos com os nossos atos, com nossas atitudes, e que nos dê alívio. Por isso a caminhada, essa caminhada parece mais forte, pesada do que você está suportando. Então pare, pense. Será que você não trocou o jugo ao lado de Jesus para tentar sozinho? Então, quer dizer, essa pergunta pode ser respondida: como é que está o nosso nível de cansaço, nosso desânimo, o nosso estresse? Isso pode responder essa pergunta. Porque se eu estou me sentindo muito cansado, significa que eu estou tentando sozinho. E sozinho fica muito mais difícil. E quanto mais afastado das leis de Deus, mais difícil é a nossa vida. Portanto, amados, experimente, que possamos experimentar, deixar o peso da nossa vida com aquele que sustenta o universo, que assim entenderemos na prática por que o jugo é suave e o fardo é leve.
e acharemos o verdadeiro descanso para as nossas almas. Então Jesus nos convida para irmos até Ele, pois seríamos aliviados. Mas agora, Edenir, o que seria ir até Jesus? Todos nós temos um hábito de entender que basta ir fisicamente lá no nosso centro espírita, lá no templo religioso, basta. O que seria mais preciso para ir até Jesus? Amados, nós precisamos estar também em espírito, em sentimento, em pensamento, em vontade dele. É por isso que receberemos o auxílio, ao obtermos os remédios para as nossas dores, as nossas aflições, amados. Mas, Edenir, muitos aparecem esperando milagres para ontem, com o pensamento ligado ao relógio, aguardando ansiosamente para ir embora, que essa hora chegue logo, para que as inquietações e o sofrimento terminem milagrosamente, querendo receber sem se esforçar para tanto. Quer que caia do céu, mas também eu recebo esta cura, eu recebo esse jugo leve e saio dali fazendo as mesmas questões que machucam, que pisam. Eu não quero mudar. Portanto, amados, a presença é importante sim, porque faz parte do processo de ensino, de nossa saúde espiritual. Mas é preciso também aprender a ser manso, pacífico, compreensivo, tolerante, amoroso durante o dia a dia, para receber o alívio que Jesus nos promete. Ai, Denis, hoje eu vou lá no centro espírita, vou no meu tempo religioso, preciso me asserenar. Ah, não, agora na tarde eu não vou enfrentar ninguém, eu não vou machucar ninguém, vou me asserenar. Mas, amados, isso é diário. Não é só quando eu preciso para o meu bel prazer. Então, a responsabilidade que Jesus nos exige é o aprendizado das leis de Deus. Porque esta dor, amados, quando ela chega em nós, ela vem realizar a obra que não foi possível o amor edificar por si mesmo, nos diz Emmanuel por Chico Xavier. Então, este Cristo, o Consolador, Jesus é o nosso Consolador. Não porque Ele vem aliviar a dor, mas Ele vem para significá-la, dar significado a esta dor que está na nossa vida. Jesus veio consolar dizendo: não te desespere, esta dor vai te regenerar, esta dor vai passar. Jesus não veio, amados, nos prometer tirar as nossas responsabilidades, abandonar nossos compromissos só curtir a vida. Não é esta a consolação de Jesus. A consolação que Jesus está nos dizendo é nos ligar ao dever, às nossas responsabilidades, com a consciência que esse sofrimento vai passar. Vai passar, amados. Porque a dor, ela não tem o papel de punição, não tem o papel de nos responsabilizar, ela tem o papel de nos reeducar. Porque Deus não pune. Deus não pune seus filhos. A dor, ela surge quando estamos preparados para compreender a lição que ela vem nos trazer. Portanto, amados, é somente nesse momento que temos a oportunidade de passar por essas experiências dolorosas e entender que passamos por ela porque ela sedimenta as nossas conquistas morais. Uma pena que sempre tem que ser pela dor, né? Pelo amor é difícil a gente vir, né? Então, como diz Emmanuel, Denis, nós somos um diamante bruto, né? Que Deus vai lapidando. Só que esse diamante bruto, ele só toma a forma com muita pressão. Então, amados, ainda muitos de nós estão há várias reencarnações, parece que andando em círculos, preocupados em juntar tesouros, dominar os outros, entregar essas paixões. Porém, quando chega esse momento de abandonar tudo isso, experimentar a escassez, não poder atender essas paixões, é um processo de sofrimento. Então, a resignação que temos que ter em nossa vida quando a dor chega, ela tem o poder de anular esse impacto do sofrimento. Então, amados, Edenir, o vinde de Jesus é um convite a mudarmos a nossa vida por inteiro. Ele nos convida a entrarmos num processo de transformação que resulta em paz, em descanso para a nossa alma. Amados,
Aceitar o convite de Jesus a segui-lo significa que temos que nos esvaziar totalmente de nós mesmos, de todo esse apego das coisas terrenas. E quando compreendermos na prática o significado de vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tudo se tornará mais leve, mais simples em nossas vidas, porque todo aquele fardo sairá de nós. Esta paz que excede muitas vezes a compreensão humana se instalará em nossos corações. Amados, o vinde a mim de Jesus é um convite para entrar nesta dimensão que tem a ver com o mundo espiritual, meu querido. Amados, porque tudo está dentro de nós e não fora. Então aceitar o vinde a mim de Jesus implica em ter coragem de lutar contra o que tira a nossa paz, amados. Implica em estarmos com o coração aberto, dispostos a admitir que precisamos de Jesus, né? Só assim, amados que nos ouvem, nos assistem nesse momento, só assim poderemos estabelecer uma relação de paz com a minha história, com a minha vida, com a minha família, com a minha realidade. Então, Cláudio, e de que forma Jesus ele nos alivia? Porque existem momentos que nós passamos por muitas dificuldades, e Jesus já tinha dito, né, que na terra tereis aflições, todos nós sofreremos, quem ainda não sofreu um dia sofrerá. E de que forma Jesus ele nos alivia? Porque há momentos, e quem vivencia provações sabe disso, há momentos que parece que nós estamos sozinhos, parece que a gente não encontra saída. Homens de pouca fé. E aí eu te retorno com uma reflexão: por que Jesus promete alívio e não cura para os nossos males? Sim, que às vezes nós queremos as soluções dos problemas, é óbvio. Para onde? Assim, sempre, imediatamente. Mas por quê? Porque sendo os nossos males consequência dos nossos procedimentos do passado, de agora, então a cura ela compete exclusivamente a nós. Aí nos lembrando aquela passagem de Marcos e Lucas, aquela mulher que sofria 12 anos do fluxo de sangue, ela sabendo que Jesus iria na cidade, ela colocou na sua fé que ao tocar Jesus ela seria curada. E no momento que ela tocou Jesus, ela foi curada. Jesus, este nosso modelo, nosso guia, a humildade, chega e diz: vai, a tua fé te curou. Ele não disse que foi ele com eles: vai, a tua fé te curou e não peques mais. Jesus também está nos dizendo: vós sois deuses e poderiam fazer tudo que eu faço e muito mais. Mas só tem um detalhe aí, amados, que é através do seu evangelho que Jesus nos oferece os meios necessários para superar esses sofrimentos. Então, quando buscamos em Jesus e no seu evangelho alívio para os nossos sofrimentos, ele nos conforta. Mas agora, como podemos conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Reforma íntima, meu amigo. Reforma íntima, olhar para dentro de nós. É modificar as nossas atitudes, nossos pensamentos, é vivenciar as diretrizes do Evangelho do Cristo. Claro, né, Denir, que a gente tem essa consciência, né, que o Evangelho nos dá essa fé raciocinada, que cada um tem seu tempo de despertar. É urgente, mas não é apressado. Cada um vai ter seu tempo de despertar. E o que não for possível nesta vida fazer, Deus nos propicia a reencarnação, que é um recurso para continuar buscando essa perfeição. Perfeito? Então, mas só que compete a cada um de nós direcionar nossas ações para o bem, edificando assim a nossa libertação deste sofrimento. Então, quando Jesus traz a expressão meu jugo é suave e leve é meu fardo, o jugo de Jesus é a observância do seu evangelho, não tem outro caminho. O fardo é leve porque consiste em praticar o amor e a caridade. E aí a gente pede auxílio lá também para complementar a Joana de Ângeles, para o Divaldo Franco, lá na obra Momentos de Iluminação, que ela chega e nos diz de imediato: propõe-te a higiene moral e mental, abrindo-te ao amor, que gera saúde, confiança em Deus que nos sustenta,
para que possamos prosseguir este caminho em harmonia durante o tratamento que se faça necessário. Portanto, Adenir, amados que nos assistem, nos ouvem, o alívio que Jesus pode nos dar é o que vem da compreensão, da aceitação e do esforço de praticarmos as suas leis. A humanidade está cansada de palavras soltas ao vento, Adenir. Eu quero praticar. Eu não quero mais teoria na minha vida. É saber que acima de tudo e de todos existe um ser superior, criador de tudo que existe, que nos criou para sermos perfeitos e felizes. É saber que a morte só existe para o corpo físico, que a vida é eterna, que o ser espiritual que somos continua vivendo e aprendendo, amados, através das experiências, em meios diferentes, mas sempre nos interrelacionando uns com os outros. Que os que se amam, amados, continuem se amando. Aqueles que se odeiam sempre têm a oportunidade de transformar o ódio em amor. Saber tudo isso, Adenir, nos dá certeza de um futuro bom, agradável a todos nós, nos dá confiança na justiça, no amor de Deus. As dores, amados, os sofrimentos, as nossas vicissitudes da vida encontram sim aqui na terra o alívio, o consolo, a aceitação das leis trazidas pelo Mestre Jesus. É um segredo. Muitos dizem que não tem receita para a felicidade, mas me abre qualquer página do Evangelho, está ali a receita, está ali pronta, mas é nós que insistimos com a nossa rebeldia e não querer seguir essa receita. É tão simples. Jesus nos ensinou, né? Fazer todo o bem ao próximo como quisesse fazer a ti próprio. Traduzindo, né? Fazendo os outros felizes, estarás vivenciando a felicidade. Perfeito. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não existe mandamento maior do que isso. Não existe. Então, Adenir, mas aí a gente analisando essa questão, esse cansaço, essa questão de estar sobrecarregado, que Jesus fala, ela vai também além do cansaço físico. São cansaços emocionais, afetivos, mentais, psicológicos, espirituais, que sugam nossas energias. Seja pelas opressões existenciais, né, como um contexto socioeconômico do qual fazemos parte, de um contexto cultural, opressão de espíritos inferiores que muitas vezes se aproveitam de nossas fragilidades mentais, ou pelos conflitos familiares, pelas dificuldades da vida, pelas depressões que andam levando nossos jovens, ou pelas frustrações ou perdas de modo geral. Então esse é um tipo de cansaço onde o descanso só podemos encontrar em Jesus, mediante a fé, mediante a fé. Então o descanso que Jesus nos propõe não é um alívio momentâneo, não é. É um alívio de amor eterno, que nos dá certeza que Cristo está em nós. Somos mais do que vencedores, Adenir. Somos mais do que vencedores. 21h28, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas, está na casa dos 21 graus. Você está sintonizado e assistindo aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas, o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido, coordenado pela Liga Espírita Pelotense. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa o teólogo e palestrante espírita Cláudio Dávila, que vem trazer esse tema fantástico, um tema tão importante, que é sobre o jugo leve. E você, amiga, você liga, você participa. Nosso telefone é 3222-7263, repetindo, 3222-7263. Quem mora fora da região de Pelotas, o nosso prefixo aqui é 53. Eu disse lá, logo ainda agora há pouco, no que você está ouvindo e assistindo, sim, porque estamos também, o programa sendo transmitido pelo YouTube da Liga Espírita Pelotense, e você também pode acessar o Facebook da Liga, você estará não só ouvindo, mas também vendo esta entrevista. E quem está nos vendo neste momento na sua televisão, essas modernas televisões Smart, Smart TV, mandou uma mensagem agora para nós, a nossa amiga
faz parte aqui da equipe faz parte aqui do terceiro milênio e também da área de comunicação da Liga Espírita Pelotense, Cirlane Maciel, está nos vendo e nos ouvindo. Querida Cirlane. Né, na sua Smart TV, com essa modernidade, a qual nos oferece, né, a tecnologia. Tecnologia, bem usada, nossa. É verdade. E mais uma vez a gente quer agradecer aqui o técnico responsável por essa transmissão. Claro, óbvio que ninguém faz nada sozinho, mas ele é um dos grandes responsáveis por fazer essa transmissão, o Cláudio Leão, né, que está dentro aqui do estúdio, não está aparecendo, mas está nos assessorando, né? E fora do estúdio... nosso tocaio, né? E fora do estúdio, a nossa amiga Renata Gastal, que também, juntamente com o Cláudio Leão, né, dando o suporte técnico para essa transmissão, coisa inédita, aqui no programa Terceiro Milênio. Parabéns a essa equipe, parabéns Cláudio Leão, parabéns Renata Gastal, nosso muito obrigado, que a gente possa, como hoje, fazer muitos programas como esse, transmitindo, né, não só pelo áudio, mas também pelo vídeo. Agradecemos a Deus e a espiritualidade maior e esses amigos maravilhosos. Cláudio, como podemos aprender ir até Deus em fé, em submissão, conscientes de nossa pouca fé? A gente é consciente. Não, eu sou confiante que muitas vezes a balmadeira, tu não tem a fé robusta, mas os testes vêm para nos testar. Perfeito. Ele vem. Não, quando a gente diz, mas eu sou forte, então virá um teste para testar a tua fortaleza. Nos preparamos muitas vezes para muito, choramos por menos. Mas eu vivo em paz, então virá a guerra para te testar. Né? Então, amados, Então eu te pergunto, essa questão que te faz, como a gente podemos sim aprender a ir a Deus, né, em fé e submissão conscientes, né, da nossa, em muitos momentos, realmente da nossa pouca fé. Exato. Procuramos Deus. Por que procuramos Deus, né? No propósito de nos dar um sentido para nossas vidas. Todos nós temos problemas, dificuldades, dores e necessidades, que tornam muitas vezes a nossa vida inaceitável. Então, quando procuramos Deus, há um desejo maior em nossos corações: sermos felizes. Então, nossa existência é um eterno bater de portas, muitas vezes, à procura dessa tal felicidade. As portas se abrem, mas não encontramos essa tal felicidade. Mas por quê? Seremos felizes, amados, quando formos capazes de amar ao próximo. Disso não podemos duvidar. Mas nós duvidamos, porque nossa fé é insuficiente e vacilante. Então é preciso que a gente busque a felicidade nos lugares certos e onde realmente ela está. Mas são muitos motivos que nos levam a Deus. É pelo amor, é pela dor, é o convite de alguém. E o que é que acontece? Assistimos muitas vezes palestras do programa Terceiro Milênio, recebemos lá o passe, uma prece, uma oração e vamos embora. E essas atitudes muitas vezes irão se repetir por longo tempo. Mas à medida que vamos estudando e compreendendo melhor os ensinamentos de Jesus, a gente começa a sentir essa necessidade de nos integrar mais nas ações de reforma moral da sociedade. E nada melhor para fazermos isso do que iniciar por nós mesmos essa reforma. No entanto, amados, para quem está honestamente interessado na reforma íntima, cada instante faculta conquistas. Porque toda elevação, Edenir, exige esforço, adaptação, sacrifício. Assim como toda queda resulta em prejuízo, em desencanto, mas também ela resulta em recomeço. Porque todos nós temos o direito de recomeçar. E agora a nossa reforma íntima, ela nos concederá a paz, a felicidade que a gente deseja tanto. Mas agora a pergunta, Edenir, quem é que quer mudar? Quem quer mudança? Todo mundo. É que a mudança ela gera desconfiança, muitas vezes nos traz perturbação, mas nos faz a gente trabalhar, tira a gente do conforto. Mas eu quero mudar é tu. Sim. Né? Pergunta, quem é que quer mudança? Todo mundo quer mudança. Mas agora quem é que quer mudar? A gente quer um Brasil mudado, mas pergunta, e tu quer mudar? Aí que tá. Eu quero mudar tu, mas e eu?
Aí essa é a grande questão. Então, amados, a mudança ela só se inicia quando tomamos consciência da necessidade do Cláudio mudar. Por isso que muito quer mudar o outro é o que mais precisa de mudança. Então, amados, essa reforma íntima é um desafio constante. É um chamado diário à mudança de hábitos, de atitudes renovadas. É o crescimento, é a evolução do espírito. É transformar-se, é uma responsabilidade para vencer. São conquistas abençoadas, pois trata-se do próprio eu. É mudar o eu que existe dentro de mim. Essas realizações de um coração incansável, que tem nas esperanças alegrias, que acredita na verdade como um desvendar em amor, acredita na superação pelas nossas próprias experiências íntimas, tem fé na felicidade construída passo a passo juntamente com aqueles que amamos. E a principal tarefa dessa mudança íntima é fazer brilhar a nossa alma como uma estrela de luz, é vencer etapas, evoluindo sempre, amados. Portanto, cada um de nós, cada mente, vive na companhia que elege para si mesmo. Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Precisamos direcionar a atenção para coisas positivas. Uma boa prece, uma boa leitura. Nós precisamos vigiar nossos pensamentos deprimentes, negativos, fugir do desânimo, da indiferença. Nós precisamos nos afastar dos vícios, controlar nossas má tendências, evitar as conversações deprimentes que alimentam nossas má tendências, ter vontade, amados, de fazer a renovação moral, Irene. Eu erro, você também erra, todos nós erramos. Então, neste mundo, amados, nós precisamos entender que somos aprendizes. Então, quando alguém erra conosco, não nos cabe julgar ou punir, não nos cabe, mas sim pegá-lo pelo braço e dizer: vem por aqui, meu irmão, vem por aqui, eu vou te mostrar o caminho que Jesus me mostrou, porque sozinhos, amados, nós não chegaremos a lugar nenhum. E além disso, Edenir, amados que nos ouvem, que nos assistem, a verdadeira capacidade de perdoar consiste em perdoar aquilo que nos parece imperdoável. Será que somos capazes, Edenir? Por isso que a grande lição do Mestre Jesus, a sua grande lição ele deixou para o final da sua missão divina aqui na Terra, que foi a questão do perdão. Perdão. Foi a última lição que ele nos deixou, como se dissesse, dizendo assim: gente, eu estou fechando a minha missão com a chave de ouro. Pai, perdoa-nos, Pai. Eles não sabem o que fazem, porque se a gente soubesse, nós não faríamos. Todos nós, amados, todos nós somos capazes de perdoar. Todos. A gente, na verdade, já nasce com essa centelha divina. Basta nós darmos mais espaço para florescer o amor, para nos abrirmos, abrir o nosso coração. Nós somos sim capazes de perdoar, somos capazes de perdoar. Cláudio, e como podemos assim conservar essa fé? E ainda agora há pouco estávamos nos falando, conservar essa fé e a confiança em Deus, quando a cura que a gente pede, Pede. até a solução dos nossos problemas, pelo menos um pouquinho, né? Se não resolver tudo. E problemas que nós mesmos arrumamos. Com certeza, né? Então, quando a cura que pedimos para resolver os nossos problemas, aquela doença, não acontece como desejamos, simplificando, como assim podemos conservar essa fé e a confiança em Deus quando a cura que a gente pede, que a gente solicita, não acontece como nós desejamos? A gente pede, mas parece que a gente não é atendido. Dá a entender. Então isso nos leva a refletir na passagem de Jesus, conversando com os discípulos, quando ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta se abrirá. Amados, para que possamos reconhecer a presença divina em nossas vidas, nós precisamos assimilar bem o significado e o alcance das afirmativas de Jesus: pedir e dar-se-vos-á. Então é isso, bem isso que o nosso querido Madeira aqui colocou. Muitos de nós começam a contestar.
Vem cá, tenho feito pedidos a Deus sem receber atendimento. Mas como assim? Mas quando isso acontece, amados, é que geralmente pedimos o que desejamos. O que desejamos. Mas Deus, que é justo, nos envia apenas aquilo que é necessário. E isso é muito lógico, Edenir, porque nenhum pai consciente e justo vai satisfazer a exigência de um filho, uma criança birrenta, um jovem, um adolescente inquieto. Ele simplesmente dará o que sabe ser bom para aquele filho, mesmo que esse filho não pense dessa forma. Então, irmãos, que possamos ter fé e perseverança em Deus, que nos auxiliará, que nos protegerá, que possamos sintonizar as nossas forças positivas através da oração, o trabalho no bem, que possamos procurar nos melhorar cada dia. Então encontraremos a paz, a harmonia necessária para o nosso bem-estar moral. Com fé, com paciência, com coragem, encontraremos sim o caminho da luz, da serenidade. Que possamos guardar a lealdade ao ideal superior que ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a prece da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te elevará. Nos diz Emmanuel por Chico Xavier. Então, é possível sim, amados, esta fé inabalável. A certeza é que nós nunca estamos sozinhos. Isso é uma certeza. Uma certeza. E me recordo de uma frase do Chico Xavier, sobre a oração, inclusive que ainda falou agora, Cláudio. O Chico sempre nos diz que a oração ela nunca nos deixa sem resposta. Cabe a nós compreender a resposta divina. A gente não sabe o que pede, mas Deus sabe o que dá. Às vezes nós queremos certas coisas e muitas vezes as coisas que nós estamos pedindo poderá nos trazer certos prejuízos. E muitas vezes a própria dor que nós estamos vivenciando é a cura, né? É a cura para muitos dos nossos males. Muitas vezes a gente ainda não compreende, porque porque a gente enxerga muito também nessa questão só dessa existência terrena. Só que a gente está numa bagagem de outras existências. Quantas vezes recebeu um não? Ali a 2, 3 dias a gente analisa, nossa, ainda bem que eu tive um não. É verdade. Quantas vezes? Aí a gente até agradece depois. No momento a gente não aceita muito bem, mas depois a gente agradece. O Chico sempre falava, né, que o não de Deus hoje é o sim de amanhã. É o sim de amanhã. Exatamente. Questão de fé. Pois não. Questão de fé. Agora também é fácil ter fé quando as coisas estão indo bem. Aí que tá. O mar está tranquilo. Aí E a gente está assim, vibrando, sorrindo. A fé, ela tem que aparecer nos momentos quando o mar estão com as ondas agitadas. São as dificuldades, os problemas. A gente não desistir e a gente continuar. E aí a gente procura como está a nossa fé. Começamos a nos questionar, né? E a gente sempre será testado também, não em situações que a gente já é fortalecido, sim, mas sempre naquelas questões que a gente é mais fragilizado ainda. Que isso tudo não é para nos prejudicar, na verdade, é para nos fortalecer. E aí a gente começa, diante dessas dificuldades, né? A nossa fé ela costuma se estremecer, né? E começamos a nos questionar. Por que comigo? Por que com aquela pessoa que eu amo? Começamos a nos questionar. E aí ficamos desolados. E aí aquela pergunta novamente: Deus, será que tu me abandonou? Por que comigo? Mas nós precisamos entender que Deus não nos abandona. Como tu falou, nós nunca estaremos a sós. Um amigo devotado estará junto de nós, nos amparando, nos auxiliando nos momentos mais difíceis da vida. Verdade. Mas temos essa questão, amados, em relação à fé. A fé, o Evangelho nos diz lá no capítulo 19, a fé que transpassa a montanha, que essa fé ela não se impõe, ela não se receita, mas se adquire. Ela se adquire. E não há ninguém a quem seja recusado possuí-la. Mesmo aqueles irmãos que ainda não entenderam o Evangelho do Cristo, né? Eles também.
Então esta fé sincera, verdadeira, né, ela sempre nos acalma. Ela nos acalma, ela nos traz a paciência, a gente sabe esperar, nos dá certeza de chegar ao lugar, né, o objetivo que a gente visou, né? Mas aquela fé vacilante, né, Denir, essa que se estremece, né, ao contrário, ela sente a nossa própria fraqueza, ela nos julga, ela nos traz a ira, ela nos traz a violência, né, pensando que vai suprir a força que nos falta, né? Mas a verdadeira fé, amados, ela se conjuga com a humildade. Ela deposita mais confiança em Deus do que em nós mesmos, né? Então, mas aí vem aquela questão que Kardec nos traz, né? Que para crer não basta ver, né? É preciso, sobretudo, compreender. Então a criatura crê porque tem certeza, mas também, e ninguém tem essa certeza, amado, senão porque compreendeu. Eis porque ela não se dobra, né? É a fé inabalável que Kardec nos traz, né? Mas aí, como tu disse, né, Madeira? Basta uma crise na vida e os valores cristãos vão por água abaixo, né? Assim, vai chutar o balde. As doenças, os problemas conjugais, desemprego, né? É na hora das pequenas dificuldades que viram grandes obstáculos. Então, amados, nós precisamos de uma fé que nos dê dignidade, honra, consistência, força diante das decepções da vida. Nós precisamos ter uma fé que não nos acovarde, que permaneça acima de qualquer luta. Uma fé que não nos faça retroceder nas questões da vida. Edenir, amados que nos assistem, que nos ouvem, Pedro negou, não conheceu Jesus. Pedro negou, se esquivou de tudo, de todos, mas o olhar de Jesus revelou, amados, a contradição da fé de Pedro, e Pedro chorou amargamente. Pedro chorou. Então a fé que nós precisamos é a fé que diz: eu vou até o fim, perseverança, nós não vamos recuar, amados. Mesmo que os nossos amados que amamos, que estão passando por dificuldades, que tentam nos atingir através deles, nós não vamos recuar, amados. Senão nós poderemos sentir a dor de Pedro quando fixarmos os olhos em Jesus. Nós não vamos recuar. Não vamos. Não vamos. E como diz o nosso irmão Cláudio, nós não estamos sozinhos. E neste momento, recordo-me do livro Joana d'Arc, escrito, né, por esse grande espírita Leon Denis, a qual relata uma das passagens de Joana d'Arc, que foi presa, né, humilhada, castigada, e por muitos momentos ela se sentia sozinha, ao qual estava na prisão, se sentia sozinha. Ela perguntava onde estavam eles, os espíritos, as vozes que ela escutava. E quando ela foi então levada à fogueira, a qual ela foi queimada, ela então sente a mão, e a mão no seu ombro, é aquela voz no seu ouvido dizendo: filha, eu estou aqui. E era Jesus. Todos queremos ouvir, né? Mas para isso temos que alimentar a nossa fé diariamente, né? Precisamos alimentar. Diariamente. Precisamos alimentar. E tu fosse muito feliz quando citou esse exemplo do apóstolo Pedro, realmente. Foi um exemplo que nós muitas vezes a gente vivencia. Essa pouca fé, o Pedro vivenciou. Mas também, quando caiu a ficha dele, quando ele caiu na real, chorou, amargamente chorou. Chorou. Mas quando ele caiu na real, olha o que ele se tornou depois, né? Uma fé robusta. Uma fé robusta. Então, Cláudio, diante de tudo que nós estamos até então conversando, vem nos trazendo essa temática maravilhosa, que é sobre o jugo leve, e ao mesmo tempo a gente entrou até uma questão da fé, e é bom a gente reforçar essa questão também, a questão da fé, foi muito bom. E qual a situação, né, que você, eu, né, você, amigo ouvinte, está vivenciando hoje, e em que a solução não está sob o nosso controle? Quantas coisas nessa vida a gente gostaria de fazer, mas ainda não consegue fazer?
Muito. Às vezes as coisas não estão no nosso devido controle como a gente gostaria que estivesse no nosso controle. Quantas coisas a gente gostaria de fazer e a gente não conseguiu realizar aqueles sonhos que a gente tanto almejava? Verdade. E aí, quando passamos por essas grandes infelicidades, né, é que nos tornamos conscientes de que somos tão pequenos, né, e abrigamos ainda sentimentos contrários ao amor, né. Então, quando compreendermos, Edelir, aí que está uma questão que nos chama essa colocação que tu fez, quando compreendermos que a vida material é tão passageira, aí sim nós vamos começar a entender o ensinamento do Cristo, que nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Porque no fundo todos nós somos iguais. Almejamos o melhor. Mas aí lá no início do programa, antes de a gente iniciar, tu falou que, olha, se eu quero ser feliz, eu tenho que ver a felicidade do outro. Com certeza. Né? Então é essa questão. Se eu quero para mim o melhor, eu tenho que querer para o outro também. Porque o amor, amados, é só o amor que tem essa força capaz de modificar as nossas vidas, nos libertar desses sentimentos contrários a ele. Porque cada um de nós, ele se movimenta no campo onde as possibilidades melhores estão colocadas para o nosso conhecimento. Então, aqueles parentes difíceis, aqueles amigos ingratos, os companheiros insensíveis, não são acontecimentos casuais na nossa vida. Não são. São recursos, amados, dos mais amplos para as grandes conquistas, que darão resultados mais valiosos. Mas a questão é, nós precisamos aprender a controlar nossas emoções, adiar aquele momento infeliz. Nós precisamos vencer a nossa violência interior que nos leva a praticar o mal. Sempre que surgir oportunidade, que possamos fazer o bem, por mais insignificante que às vezes nos parece, né? Mas se gerar esse momento de ser útil, que possamos aproveitar. Porque a vida hoje é muito difícil, porque não importa se você é rico, inteligente, famoso, vai haver situações que não poderemos intervir, amados. Não poderemos mudar o que acontece, nem como acontece. Haverá momentos em que as nossas mãos estarão atadas, a mente vazia, não temos nem o que falar. Haverá momentos em nossas vidas que a gente vai sentir esse desesperador sentimento de incapacidade, de descontrole perante a vida. E aí vem aquele vazio, aquela solidão, aquela tristeza. Somos invadidos por esse sentimento de derrota, de pessimismo. Mas nós temos que lembrar, Edenir, que os fracassos são nossos melhores professores. Os fracassos. É nos momentos mais difíceis da vida que encontramos uma razão maior para continuar em frente. E as nossas ações, Edenir, especialmente quando temos que nos superar, é que fazem de nós pessoas melhores. Essa nossa capacidade de resistir às tentações, os desânimos, para que possamos continuar no caminho, é que nos torna pessoas especiais. Portanto, amados, que possamos ter em mente, Joana de Ângeles, lá na obra Diretrizes para o Êxito, o diálogo foi para nos dizer, que possamos ter em mente que somente nos acontece aquilo que irá contribuir para o nosso progresso espiritual. E aí Joana de Ângeles, de novo o Divaldo Franco, lá na obra Florações Evangélicas, vai nos dizer, aí de novo perdão, e tu chamou a nossa atenção, ela vai nos dizer que o perdão, ele beneficia aquele que perdoa. Ele propicia paz espiritual, equilíbrio emocional, lucidez mental, porque todos nós, Edenir, somos chamados a amar, a contemplar o amor diariamente. Mas, amados, nós só seremos esperanças uns para os outros pelo humilde amor. Aquele amor que nos fala Paulo de Tarso, que tudo crê, que tudo suporta e espera. Porque no entardecer da vida, Edenir, nós seremos avaliados acerca do amor. Portanto, nós não podemos desistir de ninguém, porque Jesus não desiste de nós. Não desiste. Jesus não desiste. Mas aí, amados, que possamos nos perguntar, Edenir, o que eu preciso aprender com essa experiência? Que lições a vida está tentando me ensinar? O que eu preciso modificar na minha vida? Como que eu me relaciono com Deus, com o próximo, comigo mesmo? Como? Como podemos conseguir a libertação dos nossos sofrimentos?
A fé em Deus é vivenciando as diretrizes do seu Evangelho. Mas eu deixo essa reflexão para todos nós. Há quanto tempo você não tem uma conversa com Deus? Um tempo disponível só para Ele? Há quanto tempo? Porque é tão importante esse espaço na agenda para a espiritualidade. Nós temos tempo para tanta coisa, tempo para passear, para ir às compras, assistir televisão, mas quanto tempo nós não vamos ter uma conversa com Deus, com nós mesmos? Há quanto tempo não lemos um livro edificante que aflora a espiritualidade em nós? Há quanto tempo não assistimos um bom programa edificante? Nós chegamos muitas vezes lá no nosso templo religioso e vamos embora tão vazio quanto chegamos. Há quanto tempo você tem procurado Deus nos shopping centers da vida? Se você assim tem feito, com certeza não o encontrará lá. Se faz necessário uma conexão com o nosso poder superior, para que todas as nossas angústias, aflições sejam superadas. Quando não há tempo para Deus, amados, é preciso fazer uma análise. O porquê não tenho me aproximado dele? Por quê? E jamais pense que Deus esqueceu de nós. Pense, você deve ter se afastado de Deus. Recorde qual é o momento que você deixou de ser o mais importante para a sua vida. Porque Deus não é rigoroso. Deus não é. Ele está sempre disposto a reatar esta relação, fazer esta ligação direta com Ele. Certamente essa aproximação virá, pois Deus é amor e o seu amor por nós é infinito. Então, amado Edenir, amados que nos ouvem, nos assistem nesse momento, quando nada parecer fazer qualquer sentido para você, você precisa aprender a entregar as preocupações ao único e verdadeiro Deus. Tenho certeza que muitos talvez estão pensando, nossa, parece tão fácil eles falando lá na rádio, mas a gente sabe que não, amados, a gente sabe que não é fácil não. Mas também como é difícil para a maioria de nós abrir mão do controle da situação. É muito difícil. Nós sempre queremos resolver tudo com nossos próprios esforços, mas nos sentimos fracos porque estamos sozinhos muitas vezes. Não queremos ir até Deus. Então, quando a tarefa depende apenas de Deus, nós não precisamos fazer nada, nem um esforço físico, basta confiar. Então, quando você sentir que ninguém se importa contigo e que não existe amor, essa é a hora de se deitar nos braços de Deus e encontrar um verdadeiro amor que excede a todo entendimento humano. Quando ficar desanimado e sentir-se um caso perdido, veja, Deus está sorrindo para você, porque verdadeiramente Ele te ama do jeito que você é. Por isso, amados, hoje aqui nesse programa, nós estamos te convidando a acreditar, te convidando a parar de murmurar, reclamar da vida. Te convido principalmente a ter fé, seja qual for o problema que você está passando. Hoje eu te convido a esperar, mesmo que você não possa ver, eu te convido a ter fé. Tenha fé em si mesmo, tenha fé em Deus, tenha fé na família, porque Deus habita dentro de cada um de nós. O nosso velho e querido Chico Xavier nos diz que a preocupação ela olha em volta, a tristeza olha para trás, mas agora a fé ela olha para cima. Então, como nos diz Paulo de Tarso, tudo posso naquele que me fortalece. E nesta frase, Paulo de Tarso expressa que nada é impossível com a ajuda de Deus. Ele nos revela assim um segredo para uma vida feliz, nos dizendo que aprendeu a viver contente em todas as situações, adaptando-se às circunstâncias da vida. Então, ele quer nos dizer como Jesus nos dá força, né? Para poder enfrentar qualquer situação, amados, qualquer situação. Cláudio, nosso tempo assim já está no final do nosso programa. Já? É óbvio, estamos encantados, gostaria de ficar contigo aqui mais um tempo. Queremos te agradecer profundamente a tua presença aqui. Amado, eu que agradeço. Carinho. Nós que agradecemos. Essa atenção aí, essa confiança. Nós que agradecemos. Obrigado. E eu não poderia, eu sei que muitos estão nos ouvindo, mas muitos também estão nos vendo aqui pela internet, pelo YouTube da Liga Espírita Pelotense, pelo Facebook da Liga Espírita Pelotense. Gostaria de chamar aqui no nosso estúdio essa equipe maravilhosa, responsável por essa primeira transmissão ao vivo, né,
pelo vídeo para o Brasil e para o mundo. Então, vou chamar aqui a nossa equipe aqui para vocês possam conhecer um trabalho sendo muito bem feito aqui pela nossa equipe. Cláudio Leão, Renata Gastal, Fátima Hussein, esposa aqui do nosso amigo Cláudio Dávila. A nossa amiga Cirlane, que hoje não está aqui junto conosco, está em casa, ela está com uma forte gripe, mas está nos assistindo e ela vai receber todo o nosso carinho e toda a nossa energia. Então, aqui a nossa equipe aqui, chega aqui mais próximo aqui. Será que dá para ajoelhar para o pessoal ver? Tá vendo bem, Roger? O Roger está do outro lado. Tá bem. Eu pegava mais pra cá. Então, aqui está a equipe aqui da Arte de Comunicação Social da Liga Espírita Pelotense. Cláudio Dávila pertence à equipe da ACOM. Cláudio Leão, responsável por essa transmissão. Renata Gastal faz um trabalho maravilhoso no site da Liga Espírita Pelotense, também coprodutora dessa transmissão. Fátima Hussein, a nossa editora, a nossa escritora, né? Nossa Também âncora da TV. Oi? A nossa âncora. Também a nossa âncora, também na TV, aqui com a nossa amiga Cirlane Maciel. E eu aqui, né, apenas um servidor, um trabalhador, um servente, né, da causa de Jesus. E essa equipe maravilhosa, que a gente agradece, o nosso muito obrigado por essa pioneirismo, né, dessa transmissão, não só pelo áudio, mas também ao vivo e a cores, para o Brasil e para o mundo. Nosso muito obrigado a Deus, a Jesus, a Liga Espírita Pelotense, nosso eterno agradecimento à nossa diretoria, à nossa presidente Fernanda Farias, toda a sua direção, à Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ao nosso amigo Roger Pereira, responsável técnico pela rádio, do nosso programa, e a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, nosso muito obrigado, nos comprometendo a retornar na próxima sexta-feira, aqui juntamente com vocês. Desejamos que tenham, sim, uma noite maravilhosa, final de semana cheio de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Dorime, interimo aria pare dorime. Ameno, ameno, latiremo, ameno.